Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição da EBD, hoje com nossa lição número 12, e o nosso tema é a sutileza da espiritualidade holística, que na verdade é uma espiritualidade que está em alta e que muitos chamam como se fosse a religião da elite, né? E é justamente sobre isso que a gente vai ver um pouquinho, e lembrando a você, as dinâmicas, tá? Eu vou colocar ao final do vídeo. Então eu vou dar uma pincelada aí na nossa lição para você ter aí uma visão geral, e ao final aí na sua classe é o que você a qual você decidir, você então aplica de acordo ao tempo que você tem, tá certo? Bom, não esquece, pessoal, deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo se ele abençoou a sua vida, se tem abençoado a sua vida, os vídeos que eu compartilho aqui no canal, tá bom? Abençoa muito a minha vida e com certeza abençoa a sua vida também. Mas falado tudo isso, vamos aí diretamente à nossa lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. E a gente então tem o nosso texto áureo, e o nosso texto áureo se encontra em João 14,16, que diz... E o nosso texto áureo se encontra em João 14,6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe está em João 14, de 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A nossa palavra-chave, espiritualidade. O nosso primeiro tema e subtema, o fenômeno religioso, a busca do sagrado, Deus e os deuses. E aqui eu gostaria de começar falando com vocês que o homem, dentro do homem, ele já tem essa questão aí da religiosidade, da busca do sagrado. O homem, ele não encontra paz enquanto ele não voltar para aquilo que ele saiu, da onde ele saiu. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados por Deus, né? A gente sabe da história de Adão e Eva, a qual muitos pensam que é o conto da carochinha. Mas a gente sabe muito bem que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E como nós temos bem esse conhecimento de que através da desobediência, do pecado da desobediência, o homem acabou rompendo com Deus. E esse rompimento, ele acabou se afastando da presença de Deus, da comunhão perfeita que o Senhor tinha com o homem, né? Porque o Senhor vinha falar com eles toda a tarde. E justamente depois desse pecado, desse afastamento, né, a gente sabe que Deus ele providenciou um caminho perfeito para que novamente o homem tivesse essa comunhão com o Senhor, e foi através do seu Filho Jesus Cristo. E então o que acontece é que todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, né, quando você estava afastado e quando você tem esse reconhecimento, você então volta a essa comunhão com o Pai. E então todo homem ele está aí, e a pessoa, claro, que tem esse encontro com Jesus, ela não continua buscando, porque ela já encontrou, ela já descansou ali naquilo que é o real, naquilo que é o verdadeiro. Como Jesus disse, a gente acabou de ler, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, o caminho, não um caminho, eu sou a verdade, ou seja, a verdade é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há vida. Por mais que alguém pense que sim, não há vida. Depois desse momento, quando Jesus falou isso, né, quando o homem, através desse reconhecimento, tem essa comunhão perfeita, maravilha, ele já pode descansar no fato de que ele encontrou essa palavra que Jesus acabou de dizer, né? E aí o que ele tem que fazer é justamente crescer
né, na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. Mas acontece que todo homem que ainda não encontrou em Jesus essa verdade, a gente pode observar ao redor que esse homem está constantemente nessa busca, né? Por que dessa busca? É criação de religiões, é a busca desse mistério, dessa falta de paz enquanto ele não se encontra. E tem muitas pessoas, inclusive, que ficam pulando, né? E vão continuar nessa situação. Por quê? Porque não é a verdade, ela não está na verdade. Então, em algum momento em que ela se encontra, né, na crença de cristais, na crença da natureza, no panteísmo, né, que ensina que Deus está em todos os lugares, em todas as formas. Bom, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele não está nas coisas, ele é aquele que criou da mesma forma que criou o homem. E um autor, que agora eu não me lembro o nome dele, ele disse: é como se a terra fosse um hotel. E a gente, o que faz em um hotel? Em um hotel, a gente, quando está de viagem, é onde a gente para descansar, para fazer essa pernoite, né? Eu vou passar a noite aqui, no dia seguinte eu sigo a minha vida, né? Sigo para um outro destino. E eu achei muito interessante o que esse autor colocou. Por quê? Porque assim é a vida. Aqui é como um hotel. Eu não estou aqui para sempre. Aqui não é a vida eterna aqui na terra, né? Eu tenho aqui, como a Bíblia diz, nós somos peregrinos. Ou seja, nós não somos moradores, nós estamos peregrinando, nós estamos de passagem. E é algo que o homem precisa urgentemente, né? Aquela pessoa que ainda não encontrou em Jesus a verdade, se encontrar em Deus. Porque em algum momento essa viagem vai ter fim, né? Se você encontrou a Jesus e você reconhece nele a verdade, essa é uma maravilha. Mas se você para a sua viagem e você não encontrou Jesus, o seu fim não vai ser muito bom. É o que a palavra de Deus ensina. E conforme esse autor que colocou, né, a vida como esse hotel, o mundo como esse hotel, um lugar que a gente não está aqui para sempre, ele diz que enquanto o homem não retornar para a sua casa, para esse encontro que ele tem que ter, ele não encontra paz. Ou seja, ele vai estar sempre buscando, e é isso que nós temos visto ao longo, né, das gerações, dos anos, do tempo. O homem está numa busca constante e em muitas buscas e criações de religião, para que nessa religião ele, achando que encontrou o sagrado, esteja ali em adoração. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos adorar ao Criador, a Deus. Então, como nós vamos justamente ver na nossa lição, é disso que se trata. E eu destaquei aqui, né, essa frase: a busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Por quê? Porque nós saímos de Deus e nós precisamos retornar a Deus. Bem, Jesus, ele sabia da necessidade que o homem, ele, por ser um ser espiritual, né, tem essa carência de buscar, de adorar. Simplesmente o que o homem ainda não sabe, né, é justamente qual é esse objeto de adoração. Quem tem que ser esse objeto de adoração? Lá em Atos 17, no verso 16, a gente lê: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E aqui em nosso estudo, a gente destaca um trecho que diz: há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. É uma verdade inconteste essa. É um fenômeno presente em todas as culturas. Claro, por ser o homem um ser espiritual. E aqui, veja que quando Paulo estava nessa cidade, havia muita idolatria, né? O que significa isso? Justamente essa necessidade de buscar esse objeto de adoração. Agora, o que a gente precisa também pensar é que
como cristãos, muitas vezes a gente precisa fazer uma reflexão e saber em quem ou a quem está sendo direcionada a nossa adoração. Porque muitas vezes, mesmo sendo cristãos, a gente pode estar se equivocando, errando e adorando, né, a pessoas, adorando a objetos, adorando, como a gente muitas vezes observa, né, algum material, porque aquele material se torna como se fosse assim uma tradição desse local. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente fala, né, sobre a questão da adoração do ser humano que ainda não conhece a Jesus, a gente precisa também, como aqueles que conhecem a Jesus, perceber, saber de fato se a minha adoração está sendo dirigida a quem de fato merece, que é o Senhor Jesus Cristo, e não a nenhuma placa de igreja, a nenhuma doutrina, a nenhuma pessoa que está em uma liderança, a nenhuma material, como eu falei, né? alguma atividade que acontece, e às vezes a gente dá a própria vida, né, lutando em favor dessa questão, e esquece que o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa meta, né, a quem a gente deve direcionar essa adoração é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então a gente precisa estar sempre... porque veja bem, uma coisa é adoração, outra coisa é a admiração. Admirar algo, admirar alguém, admirar, né, uma doutrina, um programa, enfim, né, seja lá o que você queira admirar. Admiração é uma coisa normal, mas adoração é quando você dá até a sua própria vida em função daquilo a qual você está completamente errado em fazer, né? Por quê? Porque adorar, como a gente diz, né, adorar a Deus, é a gente ter aquele respeito, é a gente seguir, é a gente querer aprender mais, é a gente querer obedecer. Por quê? Porque essa atitude de dar a sua vida, né, no sentido de, olha, eu admiro tanto aquilo que Deus é, aquilo que Deus ensina, aquilo que a sua palavra diz, a maneira como Deus me cuida, eu o adoro. Eu adoro a Deus, a ponto de que eu quero saber tudo sobre o Senhor. Eu não quero simplesmente ficar na área, né, do conhecimento, mas eu quero que a minha vida seja um reflexo desse conhecimento, que eu seja realmente aquela pessoa que esteja testemunhando todo o tempo em minha vida, de uma forma completa, aquilo que é o amor de Deus e aquilo que é o meu sentimento de adoração pelo Senhor. Aí sim, isso está correto. Né? Então é isso que a gente precisa estar sempre levando em conta, sempre refletindo se a gente, né, não está de alguma maneira saindo do caminho. Então vamos ver o que Paulo fala lá em Colossenses 3,5 a respeito desse ensino, né? dessa atitude. Ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria é um termo grego que significa adorar. Né? Então aqui ele coloca a avareza como essa idolatria. Né? Ou seja, é todo desejo ardente sobre algo que faz com que o seu foco, o seu olhar, a sua adoração, a sua honra seja a quem de fato merece, que é, no caso, Deus. A nossa sinopse. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. Nosso segundo tópico, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo e o misticismo oriental. E aqui nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Né? Lá em 1 Reis 18, a gente lê assim no verso 19.
Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. E ainda lá em Êxodo 12:12 que a gente lê: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E ainda por fim, Jeremias 50, no verso 2, a gente lê: Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais, dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Ou seja, o que nós observamos nesses textos que foram lidos na Bíblia? E claro que existem muitos outros. A gente aqui está falando sobre a questão do paganismo, né, do culto aos deuses. Por quê? Porque como o homem ele tem esse desejo ardente, né, da busca do sagrado, da busca da adoração, mas não conhecem aquele que é o verdadeiro, que merece adoração, o que ele faz? Ele acaba criando ídolos, criando símbolos de adoração. Eles acabam, como toda a cultura em todos os tempos, criando cultos de adoração a deuses falsos. É isso que o homem tem feito desde o passado até esse momento ao qual a gente tem visto, né? Há algumas pequenas mudanças com, às vezes, formas que são formas de uma maneira, hoje, né, com essa questão da globalização, uma forma de atrair as pessoas, confundir, né, com palavras, com colocações que às vezes atrai até aqueles, e confundem, até aqueles que não estão, né, que se dizem ou que estão caminhando com o Senhor, mas que acham que tem muito mais sentido aquilo que tem sido explorado, aquilo que tem sido colocado, né? Por quê? Porque a gente tem que perceber o seguinte, que por trás de tudo isso existe uma força espiritual atuando, né? O diabo ele está atuando por trás de todos esses ensinamentos equivocados, e que as pessoas, como a própria palavra diz, os próprios escolhidos poderiam ser enganados. Então a gente precisa ter assim esse equilíbrio, essa sabedoria vinda de Deus, a fé que a gente precisa realmente colocar em prática para entender e aceitar aquilo que a palavra de Deus ensina, e saber que justamente todas essas criações mundanas são maneiras de alguma forma se chegar a Deus, né? Só que não ao Deus verdadeiro. Então é esse anseio que o homem tem, mas de uma forma equivocada, de uma forma errada. E muitos daqueles que estão aí como se aproximando, mas sem o conhecimento, sem uma base forte, né, para saber reconhecer que, olha, não, isso está errado. Por mais que pareça ser real, mas a palavra de Deus, o ensino da Bíblia, diz que não é bem por aí, não é assim que funciona. Né? Então a gente vem muito com aquela filosofia, né? Porque a filosofia é para o homem que é inteligente, é para o homem que é sábio, né? A questão da ciência. Se a ciência não consegue provar, então eu também não posso acreditar. Porque, ou seja, o homem ele se envolve nessa questão achando que isso é o que precisa ser abraçado, né? Mas Jesus ele sabia dessa necessidade do homem. E aí eu volto novamente àquilo que Jesus colocou, né? De tudo isso que tem sido criado, né? De todos esses caminhos equivocados, a questão do budismo, do confucionismo, o hinduísmo, né? Ou seja, as seitas orientais, e essa maneira, né? Essa questão que a gente está, né, abordando aqui, que é
a questão holística, né? E o holístico, né? De onde vem? Né? Justamente essa palavra, né? Que é holos, que é da questão do inteiro, do integral, essa noção que o homem tem dele estar conectado, né? Dele sair, já não é mais uma questão só, é como se o homem, né? A visão, essa visão dessas religiões, dessas filosofias, digamos assim, né, que tem sido apresentada para o homem, é justamente, não sei se você assistiu aquele filme Avatar, né? E aquele filme ele retrata muito bem, ou seja, um filme lindo, né, diga-se de passagem. Então, quer dizer, mais uma forma de fazer com que o homem, né, deslumbrado com aquilo que se apresenta a ele, comece, olha, a acreditar que olha, isso mesmo, o homem ele está muito conectado a natureza, né? O homem e a natureza é uma coisa só. Deus ele está nisso tudo, né? Então, hoje você vê essa questão holística, né? Que inclusive em muitas ações também, ou seja, de uma forma integral no mundo, né? Até a questão corporativista também, né? Corporativista, né? Até a questão corporativista também, né? As pessoas que colocam isso em prática, né? Em empresas, na questão da saúde, na questão das empresas. As pessoas, né, que tem hoje essa questão aí da meditação, né, de que a força está dentro de si, né, mas pensando nela, na natureza, né, e tem tantas outras coisas aí. Então, é como se o melhor de tudo está dentro dela própria. Então, existem muitas ramificações dessas filosofias que traz essa força do próprio ser, extraindo da própria natureza, porque Deus está na natureza. Essa é a mentalidade, né? Como Deus está na natureza, então quer dizer, claro, nada mais certo, né? Nada mais justo, mais correto do que realmente eu buscar aí a minha força, a minha adoração nas coisas da natureza, porque Deus está na natureza e Deus não está na natureza, né? Deus criou a natureza, mas muitos não acreditam e, como eu falei a princípio, é como se fosse um conto da carochinha, mas você não pensa dessa forma, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa ensinar àqueles que ainda estão assim confusos, né? Aqueles que não têm se aperfeiçoado, que não têm buscado conhecimento na palavra de Deus. E também essa questão da fé, né? Porque tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente coloca em prática, precisa ser através da fé. E claro, né, pessoal, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorável, né? Como eu já falei, o holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural, né? Então são as pessoas mais sábias, as pessoas mais inteligentes e por aí vai. A nossa sinopse: o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Bem, o nosso terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro fundamento, não há um Deus pessoal. Segundo, não há uma verdade factual. A espiritualidade holística diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Pessoal, referente a isso, é algo assim muito interessante de levar em conta, porque eu tenho certeza que você já escutou. Então, o que é que acontece? Como Deus está em todas as coisas, como a gente já comentou, a questão do panteísmo, né? Em todas as coisas Deus está. Essa é a filosofia para as pessoas que creem que tem esse pensamento, né? Que tem essa crença arraigada em seu coração, em sua vida, no seu viver diário. Então, o que ocorre? Para eles, não existe um Deus pessoal, não existe Jesus, não existe o Deus que veio, né, e viveu aqui na Terra e morreu por amor ao ser humano, né, e que precisa dessa aceitação, dessa reconciliação consigo através do arrependimento do pecado. Ou seja, eles não creem nisso, eles creem numa força, numa energia que está no cosmos, né, que está
ou seja, uma energia impessoal. Para eles, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã, qualquer que seja, para eles é a mesma coisa. Seria o nome para essa entidade, para essa energia cósmica. Então veja que aí é que, vamos dizer assim, acaba enganando as pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas que creem dessa filosofia, elas acabam dizendo, não, mas é Jesus, a gente crê nessa força, nessa energia cósmica, né? Nisso que está, que toma, Deus está aqui, Deus está em você, Deus está no animal, Deus está na árvore, Deus está numa flor. Não é assim, né? Então, eles dão esse nome a depender para quem eles estão falando, né? Para eles dá no mesmo. Simplesmente a entidade é esse nome a depender da crença que eles tenham e para quem eles estão falando. Isso é uma heresia. E aí a gente vê lá em Colossenses 2:8, né? Colossenses 2, a gente vai ler aqui, eu vou ler para você. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente, em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade. E ainda veja o que fala lá em 2 Coríntios 11, no verso 3. Paulo diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui eu quero destacar, né, para você aqui, olha, se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades e cada um tem a sua. Então veja que o cristianismo, né, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas para essas filosofias, cada um tem a sua própria verdade, como a gente já viu em aulas anteriores. Agora, o que a gente precisa pensar também é que muitas vezes a gente pensa, né, para pensar, bom, como existem vários deuses, né, a gente pode pensar, mas, poxa, eu acho que, poxa, essa religião, né, essa filosofia, essa nova crença, essa forma como o mundo tem abraçado assim com muita força essas filosofias, né, essa questão do holístico, né, dessas religiões, religiões orientais. Por quê? Né, a gente às vezes pensa assim, que deve ser uma coisa horrível, né, deve ensinar barbaridades, já que Deus não está aí, então deve ser, já que cada um tem a sua própria verdade, né, às vezes passa essas coisas na nossa cabeça, só que a gente não deve se enganar. Por quê? Porque essa filosofia, essas religiões, elas falam muito a respeito da questão da ética, da moralidade, da responsabilidade pessoal, né? Da responsabilidade que cada um deve ter. Ou seja, a sua crença, ela está muito mais baseada nas questões sociais do que na questão religiosa. Claro, se cada pessoa tem a sua própria verdade, né? Como é que eu posso dizer isso está certo ou isso está errado? Cada um tem a sua verdade, cada um pensa como quer, cada um vive como quer, né? E, bem, o que acontece é que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente já sabe, novamente voltando aí a João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Conhecereis a verdade. E você só pode ser liberto se a verdade, que é Jesus, vos libertar. Então a gente precisa estar muito atento, né, àquilo que o próprio Jesus, o próprio Deus coloca. Lá em João 1:1, a gente vê
né? O que o Senhor fala a respeito dele próprio, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 2. Ou seja, Jesus é o Logos de Deus, né? Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho perfeito pelo qual o homem pode voltar ao Senhor, né? Porque o próprio Jesus disse, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, né? Jesus é esse caminho. E é por esse caminho que eu, você, que cada pessoa precisa andar, precisa caminhar. A nossa terceira sinopse diz, a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. E por fim, o quarto tema é a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado e um salvador pessoal. Aqui eu destaquei, o holismo comete um erro crasso e fatal, esquece o problema central do homem, o pecado. Em Hebreus 3,13 nós lemos, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E aqui o autor colocou, né, um trechinho que eu achei super interessante, que eu quero compartilhar com você, que a gente lê assim, olha, veja que aqui em Hebreus, ele fala, né, que nenhum se endureça pelo engano do pecado. E o pecado é enganoso, pois oferece prazer e dá desgosto. Oferece liberdade e escraviza. Oferece vida e mata. O pecado sempre levará mais longe do que você gostaria de ir. Reterá mais tempo do que você gostaria de ficar. E custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é um embuste, é uma farsa. Então é algo para a gente refletir, né? Eu achei super interessante, porque aí a gente vê o que é o engano, né? Muitas vezes você pensa que pode, né, passar rapidinho, como muitos falam, né? Sabe aquela frase, né? Aquela palavra que diz flertar, né? Flertar é aquela coisa rápida, né? Aquele olhar, aquela coisa que você acha que eu tenho controle. Só que o que a gente acabou de ler aqui é justamente a ideia, né, enganosa do pecado. Você pensa, né, que você pode ir um pouco, você pensa que pode controlar, você pensa que pode voltar quando você quer. E aí eu vejo muitos cristãos envolvidos no pecado, enganados pelo pecado, com relação à avareza, a idolatria, né? A avareza é a idolatria é a avareza, né? A questão aí do sexo, né? Da pornografia, a questão da bebida, a questão do cigarro, né? E outras tantas questões, né? Que você pensa que você pode, eu consigo, eu controlo, eu vou e volto. E às vezes, né? Muitas vezes, a maioria delas não é assim. Aí a gente volta aqui, né? O pecado é enganoso, oferece prazer e dá desgosto, liberdade e escraviza, vida e mata. Aí o que a palavra de Deus diz, né? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes você pensa que você não pode resistir um pouco mais, mas você pode. Então, resista, fique firme. É como a gente lê lá no Efésios 6, quando Paulo fala da armadura. Então, vamos dar uma olhadinha lá nesse texto? Então, na verdade, eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo, né, 13 do Efésios 6, que diz, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Por que você tem que tomar a armadura de Deus?
é para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, você ainda ficar firme. Esse é o objetivo da armadura de Deus, para que você possa resistir. Por quê? Porque o dia mau sempre chega. Mas quando você está com a armadura de Deus, você consegue resistir esse tempo. E depois que tudo passar, né, você não está lá destruído, você está firme. Então, a gente precisa estar aí firme na presença do Senhor. Então resista, fica firme, coloca a roupa, coloca essa armadura de Deus aí, para que você, olha, não seja enganado pelo pecado. Amém? Bem, enquanto essa espiritualidade holística, né, essa filosofia, isso que está tão em alta nesse momento, eles não têm um Deus que é pessoal. Você tem um Deus que é pessoal, Jesus Cristo. Eu tenho esse Deus. E aí a gente vai ver, né, lá em 1 Timóteo 4, que diz assim, Paulo, né, escrevendo a Timóteo, disse lá no verso 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados. Por quê? Porque esperamos num Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém? E aí eu destaquei aqui, olha pessoal, claro, esse versículo é maravilhoso, né? Não podemos ser salvos senão por Jesus Cristo. E se não formos salvos eternamente, estaremos eternamente arruinados. Em nenhum outro há salvação, né? Não há outro nome. Por mais que eles pensem, né, e coloquem e acreditem, na verdade nós precisamos orar. Né? A gente precisa saber que é uma luta espiritual, nós precisamos saber que todo homem, como o próprio apóstolo Paulo, né? Antes, nós, outrora, né? Antigamente, também estávamos em trevas, mas Deus veio e abriu os nossos olhos, como o próprio Paulo, né? Deus, ele tirou, né? Sacou, tirou daí, arrancou as escamas que estavam nos olhos do apóstolo Paulo, como nos meus olhos, como nos teus olhos, e em nome de Jesus vai arrancar de todos esses outros que estão aí caminhando, achando que estão na luz, achando que estão no caminho, mas que o próprio diabo, como a Bíblia diz, cegou os seus entendimentos. A gente não pode desistir de orar, a gente não pode desistir de clamar a Deus, a gente não pode desistir de clamar, de falar, de ensinar, a gente não pode se calar. Em nome de Jesus precisamos falar. Por quê? Porque você e eu esperamos no Deus que é vivo e que está vivo, que reina e que voltará. Amém? Precisamos buscar esse Deus continuamente em nossa vida. E é isso, pessoal. E aí a gente vai para a nossa sinopse que diz: a realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, né? Eu vou deixar para você agora, tá? Vou ensinar uma para você aqui e vou deixar uma dinâmica para você ver se é interessante ou não, ok? Mas antes eu vou ler para nós aqui a nossa conclusão, que diz: essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Amém. E aí, pessoal, o que é que você vai precisar para essa dinâmica? Bom, e aí? É com o arrependimento que nós nos aproximamos de Deus, não é verdade? Bom, o que você vai precisar para fazer essa dinâmica? Bem, pessoal, para essa dinâmica, o que você vai precisar é de balões, tá? Um balão para cada pessoa da sua turma. E também um pedaço de papel, tá? Você vai dar aí um pedacinho de papel escrito o nome de Deus, tá? Deus, assim, tá? E dentro você vai colocar um versículo, mas você vai dizer para eles não lerem, ok? Bom, depois que que você já entregou aí o balão para cada pessoa, você vai pedir para que eles encham o balão. Eu não tenho balão aqui, peço desculpas a você, mas você já sabe. Encher o balão,
tá? Vai segurar o balão. Fala para eles não amarrarem o balão. Segura o balão e junto com a papeleta, né? O papelzinho onde você tem escrito o versículo atrás, tá? Mas que eles não podem ler, ou seja, dentro, tá? E aí, então, você vai pedir para que eles segurem o balão e solte o balão. Soltou o balão vai voar, né? Você não sabe para onde ele vai. E aí, o que você vai dizer para a sua turma? Você vai dizer para eles que, como o balão, né, quando você soltou ele estava cheio. E o balão é como você, como eu, né? Somos cheios do Espírito Santo. Mas, quando nós nos afastamos de Deus, que é justamente o que vai simbolizar quando eles soltarem esse balão, né? Eles vão ficar como vazios, vazios da presença de Deus. Eles vão se afastando. Quando nós nos afastamos de Deus, né, nós ficamos vazios da presença do Senhor. Né? Por quê? Porque normalmente nós estamos seguindo o nosso próprio caminho. Estamos fazendo aquilo que dá na nossa cabeça. Né? Nós não estamos verdadeiramente tendo prazer em estar na presença de Deus, em ler a sua palavra, em desprezar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Né? Muitas vezes estamos enchendo a nossa cabeça e o nosso coração com as filosofias do mundo, com os ensinos do mundo, e não estamos nos dando conta de que estamos sendo enganados pelo pecado e nos afastando da presença de Deus, daquele que é verdadeiro, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, é isso que você vai dizer aí para a sua turma. E aí, então, agora você vai pedir para que eles leiam, tá? E aí, o versículo é o versículo que se encontra em Atos 3,19. Vamos ler? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você, quando for começar, você vai abrir lá Mateus 5 e diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja que é uma passagem super simples. Jesus foi muito direto, muito prático, mas sal da terra. E aí você vai fazer justamente essa demonstração que eu estou mostrando para você aí. Não repare o vídeo, pessoal, foi assim, tá um pouquinho assim, meio, né, não tão claro como eu gostaria que tivesse. Infelizmente aí a câmera não é top, mas eu acho que dá para você compreender. Então, você vai preparar 2 copos, tá? Com água, do jeito que eu tô te mostrando aí. Dá uma sujada nele, porque essa água suja representa justamente o mundo. E nos 2 ovos que eu te falei, o que você vai fazer é colocar uma carinha neles. E aí eu escrevi, né, não dei bem assim uma carinha, mas eu escrevi em ambos os ovos cristão. Porque veja bem, Jesus disse para que nós sejamos sal na terra. E existem 2 tipos de cristãos, é o que você vai falar aí na sua célula, no seu grupo, na sua reunião, que é justamente o cristão que não está sendo sal na terra, como Jesus ordena, e o cristão que sim está fazendo a sua parte, está sendo sal na terra. E então você, né, no caso aí eu coloquei, né, escrevi cristão em cada um dos ovos e coloquei uma carinha feliz no cristão que faz aquilo que Jesus manda. E uma carinha triste naquele que Jesus, né, infelizmente, não está seguindo as palavras, né, do Senhor. E é justamente como você vai fazer aí, tá certo? E então, justamente a magia da coisa, digamos assim, é que você vai colocar esse ovo que tá triste, né? O cristão triste. Não é porque ele tá triste não, viu, pessoal? É porque realmente é muito triste
ver quando uma pessoa que se diz cristã, ela, ao invés de fazer a diferença no mundo, ao invés dela estar testemunhando, ao invés dela estar fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que o Senhor requer de nós, né? É muito triste ver esse cristão que ele não sabe, na verdade, a sua identidade como filho de Deus. Às vezes ele se confunde, porque ele se diz cristão, mas as atitudes dele não é de cristão. E então, quando você coloca, né, esse ovo, esse cristão, né, o ovo dentro do copo com água, como aí é o mundo, e lá no fundo do copo, né, lá atrás, se você for observar, tá meio turva a água, mas dá para ver que eu escrevi mundo, tá? E quando você coloca esse cristão no mundo, ele, ó, afunda, né? Porque na verdade as obras que ele realiza não são obras que glorificam o nome do Senhor Jesus, não são as obras que realmente as pessoas adoram, as pessoas louvam ao Senhor, as pessoas glorificam, sabe? E diz, olha, glória a Deus por essa atitude, por essa palavra, por essa ação dessa pessoa que diz que é crente, que diz que é cristã. Então é muito importante que a gente cumpra essa palavra do Senhor. Mas veja que o cristão, que ele age verdadeiramente como sal na terra, cumprindo a palavra do Senhor, sabe, aquele cristão que vai à igreja, que lê a palavra do Senhor, que medita na sua palavra, que cumpre a palavra de Deus, que está sempre aí tentando ser agradável do Senhor. Não é que ele não peque, pessoal. Todo ser humano peca. E se ele diz que não peca, ele é mentiroso, como a Bíblia fala. Então nós pecamos, sim, mas acontece que o diferencial é que a pessoa que não está nem aí se importando com o que a palavra do Senhor diz, ele não se preocupa, ele não se importa. Que o cristão que realmente quer agradar ao Senhor, ele se preocupa sim. E veja que quando você coloca, né, no caso eu coloquei o ovo na água, e ele não afunda, né? Justamente por quê? Porque ele também está no mundo. E esse copo com água suja representa o mundo. Mas da mesma forma que ambos estão no mundo, um afunda, o outro não. Eu até dei umas batidinhas aí nesse ovo, que é justamente, né, para você ver, ele vai para o fundo, mas ele não permanece, né? Aí vamos dizer, aí, simbolizando às vezes, né, que vem talvez aquela... pecou aí, se arrependeu, não era para ter sido, aconteceu, enfim. O cristão, ele não permanece pecando, como diz lá no livro de João, né? Ele está sempre buscando confessar os seus pecados, se levantar, né, dali, daquelas ações que são contrárias à vontade de Deus. E é justamente esse o diferencial. O cristão que não faz, que não cumpre a vontade do Senhor, ele mergulha no lamaçal do mundo, ele vai lá profundo. Vê o que Jesus falou aí nessa passagem que nós acabamos de ler? Para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Ou seja, ele é uma má influência, ele é um péssimo testemunho, ele, ao invés, né, ele pode até se sentir bem, ele pode até sentir assim que ele não está fazendo nada demais, mas ele está sendo envergonhado, ele está sendo humilhado, ele está cada vez mais se afundando no lamaçal do pecado, no lamaçal que tem sido o mundo sem a influência de Jesus, sem o Senhor realmente tomando, né, todas as nuances aí de cada situação que nós vemos as pessoas, né, falharem, infringirem a palavra do Senhor, enfim. Outra coisa, pessoal, você pode estar aí pensando, né, por que um afundou e o outro não afundou? Justamente, o copo com água, que é o que o ovo afunda, não tem sal. O outro copo em que o ovo, no caso, não afunda, ele tem sal. Então essa é a diferença, tá? Você vai sujar as duas águas, representando o mundo, e não esqueça que o ovo não pode afundar, você vai colocar sal, mas coloca bastante sal mesmo, tá? Dá aí uma mexida
E essa aqui vai ser a mágica desse copo, tá? Isso aí é só entre eu e você, não espalha não, tá bom? Mas é justamente isso, né? Nós somos o sal do mundo, né? E se esse sal for insípido, para nada mais presta. E é bem simples, bem prática. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Escolhe aí uma das que você, né, mais achou interessante aí para fazer aí na sua classe, tá bom? Não esquece, deixa a sua curtida, não esquece, comenta aqui abaixo. E se você gostou, se foi bênção na sua vida, compartilha essa lição, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, beijos e até a próxima. Bye, bye!